Passamos a palavra agora ao Dr. Gilberto de Aguiar, chefe da coordenação de queimadas do Hospital Regional da Asa Norte, Agarram, representando aqui a Sociedade Brasileira de Queimaduras do DF. Gostaria de dar um bom dia a todos, a mesa aqui que está presente, né, na pessoa do senador Paim, a todos aqui, e agradecer pelo convite de estar aqui hoje. Vou pedir desculpa inicialmente, porque, na realidade, eu estou substituindo a chefia, né? O chefe realmente atual está em licença e eu respondo sempre pela chefia no momento que ele sai. Inclusive, eu gostaria de ter trazido um material de multimídia, do qual eu não encontrei lá no nosso serviço, porque houve uma alteração lá do sistema e o tempo hábil para me fazer a confecção de um outro serviço de multimídia foi muito pequeno para mim, porque ontem eu recebi o convite. Mas a gente pode trazer aqui o nosso serviço aqui, da Unidade de Queimadas aqui do Distrito Federal. Pelo que eu saiba, é a única referência pública do Centro-Oeste, né, de encaminhamentos para tratamento de queimados de alta complexidade. E lá não temos como encaminhar, nós temos que assumir esses pacientes e dar continuidade desses pacientes, né? Esses pacientes chegam para nós, de alguma forma a gente tem que absorvê-los e proceder ao tratamento e toda essa parte também de reabilitação, contando com todas as nossas dificuldades e limitações que vivemos hoje no nosso momento lá. Bem, o nosso serviço hoje conta com uma unidade de internação, 16 leitos lá para internação. Contamos com um serviço 24 horas de atendimento de urgência que chegam lá, todos os pacientes que chegam encaminhados aqui do Distrito Federal e em torno, né, do distrito, tem um médico sempre para poder fazer e dar o primeiro atendimento, o primeiro diagnóstico da queimadura, do tipo de lesão e proceder o tipo de tratamento que esse paciente vai receber. A média assim que nós temos de atendimento registrado no serviço é uma média de 3.000 casos de atendimento de queimaduras, sendo que mais ou menos 10% desses casos são internados na nossa unidade, né? Bem, nós não temos especificamente uma equipe de tratamento de prevenção de queimaduras para divulgação e trabalho com isso, porém aqui no DF existe uma preocupação muito grande da imprensa e principalmente nessa época de final de ano e época de festas juninas com fogos de artifícios, não sendo esse o maior da nossa maior incidência, né, de queimadura, porque pelo Dr. Nelson falou, o maior número de queimaduras realmente é por chamas por álcool, né? Também estamos dentro dessa média, que é o maior número que causa internação hoje no nosso serviço, seguida de líquidos aquecidos, né, por escaldadoras. É o segundo maior número de internações ali no nosso serviço para tratamento. Bem, em relação a essas duas situações aí dos principais tipos de atendimento, né, desses todos os casos aqui, a nossa preocupação hoje, principalmente com crianças, que a gente tenta fazer, que são as maiores vítimas, né, por líquidos aquecidos, por escaldadora, eles comprometem mais ou menos 10% das nossas internações, né? A média nossa de internação varia em torno de, que eu falei, 300 casos ao ano, e desses 300 casos, mais ou menos 10% são crianças. E crianças na faixa de 1 a 5 anos de idade, né? Ou seja, crianças que estão começando a seu processo de deambulação, que não têm noção do perigo. E a maioria desses casos acontece durante o preparo de alimentos, a nível doméstico, a nível de cozinha, né? Sempre acidente com café, leite aquecido. A nossa população, infelizmente, tem uma cultura de que tem que se ferver o leite até na ebulição, sendo que o nosso leite hoje é pasteurizado e não tem necessidade, né, de aquecer. A gente tenta trabalhar com isso. Bem, a gente tenta fazer esse trabalho também de prevenção junto à imprensa. Semana passada mesmo, a gente estava gravando uma linguajar popular aí, eu acho que muita gente ficou perplexa aí, que todo mundo entende que o leite tem que ferver, não é? Não há necessidade a tanto. Não é necessidade tanto.
E isso aí, realmente, a criança não tem noção dessa... A orientação que eu sempre recebi que tinha que ferver. Mas era o leite da fazenda, né? Hoje ele é pasteurizado. Não, mas eu acho que eu apenas reforço porque tenho certeza que muita gente que está assistindo pega o leite da caixinha, bota lá, enquanto não ferver, ele não tira de lá. É verdade, isso acontece mesmo. Eu acho que 90% dos casos. Eu fazia assim. Lhe confesso, por isso que eu dei um destaque, porque parece bobagem, mas é importante, né? E eu assumo a minha responsabilidade. Que o leite ficou aqui em Brasília, eu fervo para depois tomar. E não há necessidade. Não há necessidade, uma vez que ele é pasteurizado, claro, né? É apenas um detalhe mais importante. E o que a gente tenta trabalhar é esses mínimos detalhes que a gente observa hoje, né? Na hora que a gente faz a história pregressa do que levou, né, o trauma da queimadura. É baseado nisso, né, que a gente tenta fazer esse trabalho de prevenção quando a gente vai para a imprensa, né? Igual o capitão Natan falou do trabalho que eles fazem para evitar determinados tipos de tratamento pré-hospitalar, né, no atendimento pré-hospitalar, que clara de ovo, pasta dental, que geralmente o pessoal costuma passar, a gente tenta colocar que isso é uma coisa errada de se fazer. Temos muita integração junto com a mídia aqui do Distrito Federal, nesse sentido de prevenção e para evitar principalmente esse tipo de queimadura, principalmente em criança, né? E falando... Deixa eu... Sem querer ser chato, mas sendo, né? Porque assim, mas assim, não quero ser chato, mas sei que perguntas tão básicas. Eu sei que está aqui, inclusive, na cartilha... claro, no linguajar popular, ou na prática popular, no linguajar, é isso mesmo, é pasta de dente, o que foi dito é clara de ovo, mas bem educativo. Qual o primeiro passo? Só como exemplo. Estou em casa, a criança se queimou. Eu sei que é procurar um médico, mas tem alguma coisa a fazer? Água, sei lá o quê? Estou apenas aqui dizendo, qual o primeiro passo? Alguém pode responder? É água mesmo? Olha, eu chutei a água, viu? Porque eu não sabia. Lavem água corrente até a dor passar. Se for pequena na torneira, se for grande no chuveiro. Bom, olha, viu? Aprendi mais uma hoje. É água mesmo. Água mesmo. Queimou é água e procura um médico. E, na verdade, Embrulha eu acho que é importante dizer, porque a voz do povo é uma voz muito sábia. E, com certeza, quando os mitos populares são colocados, se for prestar atenção, eles vêm pelo seguinte problema, pelo seguinte fato. Eles são úmidos, então eles vão resfriar a região, e se o senhor pensar a clara de ovo, a borra de café, a pasta de dente, todas elas são úmidas e frias, e eles fazem um isolamento da região com o meio ambiente. A clara de ovo coagula, porque é uma proteína que em presença de ar coagula, a pasta de dente seca, a borra de café faz uma barreira. Então, se o senhor for ver o que a voz do povo diz, ela tem sentido, ela é úmida, resfria a região e faz um isolamento. Mas a importância que não pode ser usada é por quê? Porque elas estarão colocando diretamente no organismo alguma substância que poderá inocular um micro-organismo ou mesmo comprometer por uma reação de sensibilidade ou de químico que entra em contato direto, uma vez que a barreira da pele está destruída e já não protege mais o organismo. Então, é importante ressaltar que, apesar de funcionar, porque falar que não funciona seria uma falácia, funciona, alivia a dor, mas o correto é colocar a água e isolar aquilo com um pano limpo que seja. Muito bem. E não romper as bolhas neste momento, porque é uma outra dúvida que sempre se coloca. A complicação nesse momento, aqui nós estamos numa discussão técnica, mas a complicação de você dizer de outros agentes para socorro, você acaba deixando que as pessoas... oportunizando que as pessoas gravem a coisa errada. Então, o passo é simples e básico. Lavem água corrente até a dor passar, embrulhe com um pano limpo ou uma gaze estéreo, não perfure as bolhas e vá para um serviço médico. Muito bem, muito bem. Isso, e complementando, é fácil de compreender, principalmente para o público em casa, qualquer temperatura menor que o agente vai diminuir também a nossa temperatura. E nossas células a gente vive pelas células que estão vivas, por isso que a gente está vivo. Então, a gente diminui a temperatura, a gente baixa o metabolismo local e não se liberam algumas enzimas
que chamam células inflamatórias, que vão causar mais dano ainda. Então, a coisa mais fácil é que, como a grande maioria das queimaduras ocorre no ambiente doméstico, na cozinha, tem ali uma torneira. Ocasionalmente, a gente vê casos de pessoas em churrasco que se queimam com álcool, pulam na piscina. Então, imediatamente, você baixa a temperatura local, diminui o metabolismo, essas substâncias chamam calicreínas, não são liberadas e não façam com que células inflamatórias se apreendam aí e não perpetuam o processo da queimadura. Inclusive, no exterior, eles falam parar o processo da queimadura. Na realidade, você para a lesão no nível que ela foi causada, ela não é perpetuada. E existe uma zona periférica que, inclusive, pode regredir. Então, eu acho que, realmente, tudo que Tereza falou é correto, mas pode levar um pouquinho de confusão. Cristina está mais realista em relação a isso. Acho que a mensagem para a pessoa em casa, e nós todos, é molhar até a dor passar. Pode ter certeza proteger. que milhões de pessoas estão assistindo. Então, aos milhões de pessoas que estão assistindo... Rádio, Senado, TV, aos Senado, milhões de pessoas que estão assistindo, internet. a mensagem nossa, da Sociedade Internacional de Queimaduras, da Confederação Mundial de Sociedade de Cirurgia Plástica, da Sociedade Brasileira de Queimaduras e de todos nós, médicos e as outras profissões que tratam queimados da equipe multidisciplinar, passa molhar até a dor passar, proteger com pano limpo e procurar tratamento especializado. Se na sua cidade não tem um centro de queimado especializado, procure o pronto-socorro municipal, que lá, se não tiver alguém que sabe tratar queimado, agora ele vai saber. Então, ele vai te dar o tratamento inicial adequado e vai te encaminhar para um centro especializado. Não passe nada em casa, a não ser água. Água, proteger a área lesada com pano limpo e procurar o pronto-socorro público ou o serviço especializado. Essa é a mensagem que deve ficar para o público em geral, na minha opinião. Senador Paim, então, assim, é importante e a gente tem a compreensão da abrangência que a gente está atingindo aqui, né? E é fundamental o slogan, assim, onde há fogo e queimadura, água, não existe mais nada a se passar. E isso a gente tem que cada vez mais incentivar, e isso é o mote da campanha de prevenção para que a gente possa cada vez mais intensificar a informação simples e rápida para a população em geral. Muito bem. Volta para o doutor Gilberto. Bem, continuando em relação ao trabalho de prevenção que aqui da Unidade de Queimados do DF tem feito também, fora essa parte com a mídia, né, aqui do DF, com a parte da TV, a gente tem procurado, junto ao Núcleo de Ensino de Urgência do SAMU, fazer trabalhos de orientação no primeiro atendimento aos grandes queimados ou médios queimados, que são chamados para atendimento domiciliar, que às vezes não necessitam ser levados para a rede hospitalar, para tratamento. A gente disponibiliza um ambulatório que ele é de porta aberta, não existe marcação de consulta. Todo paciente que chega no nosso serviço das 7 da manhã, no Agarran, no Hospital Regional da Asa Norte, das 7 da manhã até às 7 da noite, existe um ambulatório lá que funciona e recebe todos esses pacientes que já receberam o primeiro atendimento por algum profissional da área da saúde, e lá tem sempre uma equipe de enfermeiros, técnicos e médicos para avaliar esses pacientes. Esse ambulatório funciona de segunda a sexta. Ele não tem marcação, chega e é atendido. Né? É uma facilidade que a gente dá hoje para todos os pacientes que receberam o primeiro tipo de atendimento para tratamento de queimadura. Se não for nesse horário e não receber o primeiro atendimento, existe o serviço de urgência lá, 24 horas por dia, de segunda a segunda, 24 horas. Dando continuidade também, já falaram em relação ao tipo de tratamento, realmente a água, que a gente também orienta aqui, e a cobertura com um tecido, alguma coisa assim, limpo, né? E procurar um atendimento mais próximo do seu domicílio, seja ele um centro de saúde, um pronto-socorro ou mesmo a referência nossa aqui do Agarran. Né? Temos ainda algumas limitações aqui do nosso serviço, que ainda estamos aguardando, junto ao Ministério da Saúde, a preparação para a Copa, né, que vai acontecer daqui 1 ano e meio ainda, né? Eu estou dizendo, aproveita que o representante do Ministério está aqui. E que aqui o Brasília é uma cidade candidata, é uma cidade sede de jogos da Copa, e que tem que estar se preparando também, que essa parte ainda não iniciamos nenhum trabalho nesse, em relação ao tipo de atendimento e prestação de serviço que a gente vai prestar durante a Copa do Mundo. Além de tudo, já que o choro é livre, né, a gente também aguarda, até há 7 anos aguardando uma reforma do nosso serviço aqui da unidade,
que está necessitando, fora realmente nós agora que estamos tendo contato, que o Dr. José Eduardo falou, com o tipo de matriz dérmica, né, para o tratamento de cobertura de queimadura, lá de tratamento com enxertia logo após. Mas ainda temos grandes limitações em relação a curativos e a mesmo alguns medicamentos, tudo. Mas a boa vontade lá é muito grande. Nós também trabalhamos com a equipe multidisciplinar, que eu não posso falar só para a parte médica, porque o médico não trabalha sozinho. Tem equipe de enfermeiros, de técnicos lá junto com a gente, fisioterapeutas que têm proporcionado uma grande melhora no tratamento desses pacientes, evitando a formação de sequelas. Hoje eu posso dizer, de 7 anos que eu estou lá, que temos conseguido diminuir muito a formação de sequelas nesses nossos pacientes, principalmente com a atuação dos fisioterapeutas que nós temos lá. Nós também contamos com a equipe de nutricionista que consegue dar um suporte muito bom para a nutricional desses pacientes que tem um consumo metabólico muito grande, além de uma psicóloga que dá essa parte também de suporte psicoemocional, e também com a equipe de terapeuta ocupacional, porque muitos pacientes vão ficar conosco, às vezes, meses, não é dia, meses. E, às vezes, crianças ficam lá com a gente 2, 3, 4 meses. E também temos um trabalho também até da Secretaria de Educação, que disponibiliza para nós uma professora, caso essa criança esteja lá, para dar o suporte ali para ele não perder totalmente a parte do ensino dele durante o tempo que ele está internado. Bem, em relação à parte de prevenção e de tratamento lá, nós também temos essa parte aí de complicações, todos, como o doutor Nelson também falou, a doutora Virginia falou. E quem tiver interesse lá, nós estamos de porta aberta, quem quiser conhecer o serviço lá e do nosso trabalho que realizamos, trabalhamos lá no Hospital Regional da Asa Norte. E agradeço pela oportunidade de estar aqui. Muito bem, doutor Gilberto de Aguiar, chefe da coordenação de queimados do Hospital Regional da Asa Norte, Agarran. Pois não? Eu acho que, deixa eu complementar o que o doutor Gilberto falou, eu acho muito importante. O doutor Gilberto tocou num tema que é fundamental, que nós estamos num momento de diversos eventos de massa no país. Nós temos agora, em 2013, o encontro junto ao Papa, que diversos jovens que estão em cúrias no país, de diversos países, vêm para o Brasil. Temos a Copa das Confederações no ano que vem, Copa do Mundo 2014, Olimpíada 2016. E é importante a gente deixar destacado, como foi mencionado pelo Dr. Gilberto, o Ministério da Saúde ele tem uma Câmara temática que vem discutindo desde o início de 2011 as ações referentes à Copa do Mundo, as ações de eventos de massa. É importante já deixar destacado que todos, referente à Copa especificamente, todas as cidades, sedes e estados fazem reuniões frequentes com o Ministério da Saúde. Existe um grupo técnico em cada uma dessas cidades sedes que vem discutindo plano de contingência, plano emergencial e plano de ação. E um dos principais legados que nós temos que deixar desse contexto é justamente a melhoria do nosso sistema de saúde. E um ponto fundamental que vem nessa discussão é que justamente a orientação, a distribuição de cada esfera de gestão e o Ministério da Saúde está participando. Já foram mais de 5 encontros com cada região, com cada cidade-sede, para discutir o cuidado, os planos de contingência, plano de ação. Então, dentro do GDF, está sendo já discutido essa ação e isso é muito importante, porque a gente vem nessa discussão já de 2011, eu iniciei a participação dentro do Ministério da Saúde e a gente vem acompanhando. E isso vai trazer para nós uma grande transformação. Por outro lado, nós temos também que destacar que o Ministério da Saúde, e um trabalho, um esforço do ministro Alexandre Padilha, da implantação da Força Nacional do Sistema Único de Saúde, que já teve diversas atuações em enchentes no país e tem um trabalho muito profícuo em relação ao cuidado e atendimento de massa. Então, essas ações elas estão desenvolvidas, elas estão sendo discutidas nos grupos condutores em cada cidade sede de Copa e também numa orientação geral, porque perpassa não apenas cidade sede. Nós teremos no Rio Grande do Sul um fluxo de diversas regiões, do Uruguai, da Argentina. Então, essas ações estão sendo discutidas. Mas acaba se estendendo por toda a região.
E, por outro lado, em relação ao componente estrutural do serviço, nós temos diversas vias sistema de convênios, reformas, ampliações e equipamentos, que nesse período do ano a gente tem bastante ação em cima de avaliação dos convênios e solicitações. Eu acho que é importante, a gente tem que evoluir tanto na questão da qualidade estrutural e existem essas vias de forma a gente pode estar aberto para discussão numa sequência. Valeu, lembrando que a queimadura ela é catástrofe, né? Em situações de aglomeração, as pessoas têm que estar preparadas para o atendimento e primeiros socorros. Né? Sem sombra de dúvida. Muito bem. Agora passamos a palavra à senhora doutora, vereadora, recentemente eleita aqui, eu sei que vai... Ontem diplomada. Doutora Cristina Lopes Alfonso, vítima de queimaduras e também estudiosa do assunto. Bom, primeiramente gostaria de cumprimentar a todos os membros da Comissão de Direitos Humanos do Senado Federal, na pessoa do excelentíssimo senador, doutor Paulo Paim, que nos recebeu aqui e fecha aí... O doutor foi não por tem. Minha conta, né? É por sua conta. Está falando de queimaduras. Mas eu gostei do doutor. Gostou? Ficou bem? Senador doutor, que está fechando aí o ano da comissão de uma maneira brilhante, discutindo um tema que para mim é muito importante e faz parte da minha história pessoal. Gostaria de cumprimentar a plateia, em nome da doutora Emília, que é minha chefe, é uma pioneira aí no serviço de atendimento ao paciente queimado. Ela é advogada e tem o nome da família toda associado, ela e o marido, à queimadura. A família Piccolo é sinônimo de queimadura no nosso país. Bom, eu gostaria a minha história é pessoal, eu venho aqui falar como vítima. Eu tive uma queimadura depois de formada, eu sou nascida no Paraná, minha família, nós somos em 14 irmãos, e meu pai sempre priorizou o estudo, o estudo à universidade. Então, eu já estava formada em educação física, com vários irmãos já também formados, uma irmã médica, engenheiro, professor de educação física, advogado, e nós não tínhamos a menor noção do que era queimaduras. Quando eu tive o meu incidente, que foi uma tentativa de homicídio, aliás, foi o primeiro caso de vítima viva de crime contra a mulher no nosso país, que o réu foi condenado em júri popular, com uma condenação exemplar. Então, isso também foi uma luta muito grande. Nós tínhamos aí o envolvimento do movimento de mulheres, o Conselho Federal da Mulher, que era presidido pela Jaqueline Pitangui, foi muito importante aí na nossa ação e na condenação do réu. Então, depois que eu fiquei 4 dias em Curitiba, fui transferida para Goiânia, por indicação de um médico amigo da família. O senhor imagina o que seria isso em 86. Você está em Curitiba, a pessoa virar e falar assim, leva para Goiânia. Pensa o susto das pessoas, né? Tinha gente que nem sabia direito onde era Goiânia. Como assim Goiânia, né? Você dizer que leva para São Paulo ou tira do país para salvar a vida era uma coisa natural. Mas foi uma surpresa muito agradável, uma surpresa positiva. Eu fui transferida, na época ainda em avião de carreira, não existiam UTIs aéreas no nosso país, e de Brasília para Goiânia eu fui num táxi aéreo. E em Goiânia, então, começamos aí uma saga, minha família inteiramente envolvida na recuperação da minha vida, meus irmãos me doaram pele e outros 2 se revezavam nos cuidados. E passamos, então, a fazer parte dessa realidade através da família Piccolo, no município de Goiânia. O doutor Nelson Piccolo ainda era vivo, tive a oportunidade de conhecê-lo, e foi ele, então, e a doutora Emília que sugeriram que eu entrasse para a área da queimadura. E, na época, o curso de fisioterapia era um curso muito recente, existiam muito poucos fisioterapeutas no nosso país, e eu voltei para Curitiba, então, fiz vestibular, me formei em fisioterapia e vim para Goiânia, então, em 91, para fundar o serviço de reabilitação dentro do pronto-socorro para queimaduras, no qual estou até hoje. A partir do nosso envolvimento aí profissional com a área,
Eu consegui também interferir na fundação do curso de fisioterapia no estado de Goiás, foi o primeiro curso dentro da EZFEGO, hoje é uma unidade da UEG, da Universidade Estadual de Goiás, e então consegui implementar dentro da grade curricular as disciplinas de queimaduras. No curso da EZFEGO, da UEG, nós temos queimaduras 1 no 6º período, queimaduras 2 no 7º período e o atendimento à vítima com sequelas na clínica escola, o qual eu sempre trabalhei dentro de sala de aula, é o papel de todo estudante que estuda numa universidade pública. Ele tem que devolver à população aquilo que lhe foi dado, né? Obrigada. Porque esse acadêmico, ele é formado com dinheiro público, então ele tem que fazer essa ponte, essa volta para a comunidade. A partir do nosso envolvimento na universidade, eu tive a oportunidade de fundar a Liga Acadêmica de Queimaduras, que hoje, na minha opinião, fui do movimento estudantil, tive a oportunidade de fazer parte da primeira diretoria da UNE, na reestruturação da UNE no nosso país. E, na minha opinião, hoje, as ligas acadêmicas, elas vêm ocupando o espaço do que foi, na minha época, o centro acadêmico. Hoje, a Liga Acadêmica ela faz esse trabalho social, aprofunda o trabalho científico dentro da universidade e ela desempenha um papel muito importante junto às comunidades. Então, nós fundamos essa liga e tive a oportunidade também, junto com o Dr. Nelson Piccolo, de fazer parte, né? Ele foi o primeiro presidente da Sociedade Brasileira de Queimaduras, em 94, e eu fui, na época, a primeira tesoureira. Eu sou a primeira fisioterapeuta a integrar a Sociedade Brasileira de Queimaduras, que hoje tem a honra de ser presidida pela primeira mulher no nosso país, minha xará, Maria Cristina Serra. E a partir desse Só para descontrair, né? Porque o depoimento dela está emocionando a gente também. As mulheres aqui e ali estão assumindo tudo aqui, né? O presidente da República. Mas é muito bom ouvir isso. Eu fiquei feliz de ouvir isso. Muito feliz. Pois é, a Cristina tem um trabalho brilhante aí também, uma sócia fundadora, e hoje é a nossa presidente. Bom, a partir da fundação da nossa ONG, o Núcleo de Proteção aos Queimados, que a doutora Tereza apresentou aí de maneira brilhante. Nós tivemos muita dificuldade em organizar, nós tínhamos um trabalho não formal, né, e formalizou-se através do Núcleo de Proteção aos Queimados, que originalmente era uma ONG, depois nós nos tornamos uma OCIP, Organização da Sociedade Civil de Interesse Público, voltamos a ser uma ONG por uma série de dificuldades aí que a própria legislação nos impõe. A partir disso, do meu trabalho junto à sociedade, eu fui compreendendo que a legislação, ela muitas vezes, ela se distancia da população. Isso que me motivou, então, a ser candidata a vereadora. Fui candidata em 2008, tive quase 3.000 votos, não fui eleita por legenda. Esse ano tive a felicidade de conquistar aí 6.080 votos. Fui eleita a primeira mulher, a mulher mais bem votada de uma Câmara que é composta por 35 vereadores. Ontem fui diplomada e no dia 1º a gente assume aí o primeiro mandato. Quantas mulheres? Só de curiosidade? Somos em 4 mulheres. É uma representação ainda pequena, mas uma representação que contagia. Lá na minha cidade, em Canoas, não tem uma mulher vereadora. Achamos que esse ano ia eleger uma mulher, nós torcíamos, não tem uma mulher vereadora. Na minha cidade, que é lamentável, né? É lamentável e é fundamental. O papel da mulher é importantíssimo. Bom, eu gostaria aí de objetivar a minha fala. A minha experiência pessoal ela é marcada pelo desconhecimento do que é queimar. Né? Como a Tereza bem colocou, nós podemos trabalhar na ação primária, na ação secundária, que são os primeiros socorros propriamente dita, e os profissionais na ação terciária, garantindo a qualidade de vida dessa vítima. Hoje, como o doutor José Eduardo colocou, hoje nós temos uma sobrevivência, graças a Deus, muito elevada, né? O óbito caiu nos serviços de queimaduras e isso gera um sequelado maior, porque esses pacientes, há um tempo atrás, eles iam a óbito, hoje eles sobrevivem. Então, isso é um grande desafio para os fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, fono e para os psicólogos. E os nutricionistas, aí na sequela, é importantíssimo, né? Então, o que eu gostaria de ver nascer aqui dessa nossa audiência pública?
Primeiro, o que muita gente me chama de sonhadora, né? O doutor José Eduardo colocou aí na frase dele, do grande Francisco de Assis, a gente se descobre aí fazendo coisas impossíveis. Eu trabalho, ainda insisto nisso, em que a fisioterapia, a queimadura seja reconhecida como autônoma dentro do sistema de saúde, que ela seja uma especialidade da área de saúde, assim como é a pediatria, pneumologia, cardiologia, neurologia, e isso nos obriga a incluir essas disciplinas dentro do currículo de formação. Porque talvez o senhor desconheça, mas a queimaduras ela não é ensinada na formação acadêmica. O médico não é treinado para atender o paciente queimado. O enfermeiro não é treinado para atender o paciente queimado. O que nós somos treinados dentro dos bancos universitários é a prestar os primeiros socorros, ou a prestar o primeiro atendimento. Ninguém sabe da sequência no atendimento do paciente queimado, e isso eu vivenciei na pele. Em 86, é claro que o serviço, da onde eu venho, melhorou muito, mas ainda existe uma dificuldade muito grande. Essa cartilha auxilia, mas ela não treina, ela dá informações. Então, é importante o treinamento dentro do banco da universidade. Então, isso seria um projeto aí associado ao Ministério da Educação, mas passa pela conquista de autonomia dentro da área de saúde. Então, é uma luta que eu venho desempenhando desde 91 como profissional, em que a queimadura seja reconhecida. É que nesse momento, pelo menos eu acho que a partir da sua fala, a sua experiência de vida, eu tinha também um entendimento. Eu tenho 3, 4 filhos, todos formados em direito, não sei por quê. É porque eu falo muito, eles também vão tudo na mesma linha. Mas tenho um irmão que é médico, mas é psiquiatra. Mas que bom, né? Pelo menos trata da cabeça da gente um pouco. Mas a sua sugestão, eu acho que nesse momento também, talvez o doutor Fogolin possa responder esse sonho dela, que passa também pela parceria, naturalmente, com certeza, com o Ministério da Saúde. Vocês querem responder agora ou depois? Quer concluir aí? Tá. Bom, esse eu comecei pelo maior, né? O controle da venda do álcool, como o doutor Nelson Piccolo colocou, na verdade, eu acredito que a proibição é uma conquista mais complexa, mas o controle, que ele seja controlado a sua venda. Venda em vidro, né, em recipiente de vidro, porque muitos acidentes acontecem porque a pessoa aperta e o vidro é de plástico e o trajeto da chama ela volta no trajeto do líquido que a pessoa espremeu. Então, em recipiente de vidro e pequeno, do tamanho de uma acetona, que fosse controlada a venda em farmácias ou não fosse disponibilizada para a população de uma maneira geral. Uma outra reivindicação é o termoisolamento da porta do forno, que é onde muitos bebês se queimam. O bebê ele usa a tampa do forno para se apoiar. Como ele usa a minha perna, a cadeira, a mesa, a criança se apoia. Muitas mães chegam no serviço dizendo: meu neném ficou grudado na tampa do forno. Ele não ficou grudado, ele ficou apoiado, porque se ele tirar a mão, ele cai. Então, a queimadura é mais profunda, gera uma sequela maior, né, que gera uma consequência para o resto da vida dessa criança e da família, e com uma atitude da indústria, né, em isolar essa temperatura, tanto para o forno quanto para o escapamento da moto. No Brasil, não é obrigatório o isolamento do cano de escape, do cano de descarga. Isso é uma realidade para muitos países no mundo. Então, deveria ser obrigatório, né? Hoje nós temos a obrigatoriedade do cinto de segurança, do airbag, que já vem aí no próximo ano. E por que não? E para quem lida com a realidade da queimadura sabe o quão grandes são os números de vítimas. Porque a moto cai em cima da pessoa, porque a pessoa vai passar em encosta, porque o bebezinho pega para subir e a criança de 4, 5 anos pisa para fazer a escada para subir na moto. Toda criança é fascinada com moto, né? E os acidentes aí com o Denatran, talvez uma parceria aí ou uma sugestão da Comissão, né, de Direitos Humanos, de ampliar os programas de controle dos acidentes de trânsito. As motos são veículos para 2 pessoas e com obrigatoriedade do uso de capacete, jaqueta e botas. Isso não é uma realidade. As pessoas andam em 4, 5 numa moto e de short, camiseta e chinelo, né, e sem capacete. Às vezes o capacete no braço. Então, essa seria uma sugestão minha também. E o PSF, eu só vou pedir doutor... as sugestões, se puder depois
encaminhar por escrito, porque eu Faço. estou achando tão interessante, estou ouvindo, pegando tudo, mas também não posso dizer, olha, encaminhe, faça uma lei. Eu vou primeiro ouvir a nossa parceria com o Ministério, mas depois, se chegar como sugestão, se puder... Vou deixar escrito. E a outra sugestão, talvez uma discussão com o senhor, doutor José Eduardo, através do Ministério da Saúde, uma das minhas proposições aí para a legislatura no município de Goiânia é construir dentro do município um programa nos moldes do PSF, do Programa da Saúde da Família, que é um programa que eu sou encantada com ele. Eu acho que é um programa que poderia resolver de maneira primária não só a queimadura, mas muitas outras, inclusive diabetes, né, males de postura, doenças infecto-contagiosas, você poderia resolver lá na base. Eu tenho reivindicado em Goiânia a inclusão permanente do fisioterapeuta na equipe, né, e de uma equipe multidisciplinar, porque hoje a maioria é composta só por médicos e enfermeiros, então ampliar esse grupo, e eu pensei em construir, né, uma das minhas propostas é construir uma comissão, um programa de prevenção no município. Então, porque a dificuldade dentro da escola, doutor Paulo Paim, senador, o programa dentro da escola você instituir a disciplina e como que essa disciplina vai ser ministrada. Isso teria uma diversidade muito grande de professor para professor, de escola para escola. Então, talvez a viabilização de uma equipe, que a equipe, então, desenvolvesse o trabalho nas escolas, fosse mais fácil para o município viabilizar, ao invés da obrigatoriedade curricular, como acontece em Belo Horizonte. Então, uma sugestão aí, ou talvez incluir junto ao PSF, que esse profissional trabalhasse com aspecto preventivo, com palestras não só de queimaduras, mas afogamento, acidentes de trânsito, né? Ampliasse aí o leque para os acidentes que envolvem principalmente a criança. E, por fim, uma ação conjunta aí do SAMU, Corpo de Bombeiros e as ONGs. Muitas vezes, capitão, a gente trabalha de maneira isolada, né? Eu tive a oportunidade de lançar a nossa campanha em 1997, que foi o primeiro congresso da Sociedade Brasileira de Queimaduras em Goiânia. A nossa campanha foi composta por mídia no rádio, na TV e mídia no jornal. Nós temos essa campanha estruturada e que, né, está à disposição aí para a gente discutir e viabilizar. A primeira cartilha também do Estado de Goiás foi lançada nessa época, que foi a capa até um desenho do Ciron Franco, que é um artista plástico, com uma pessoa em chamas. Quando você fala em fogo, em queimaduras, a maioria das pessoas lembram de fogo, mas o fogo não é a nossa principal causa, nem a principal causa de acidentes por queimadura. Mas a principal causa de óbito é álcool e fogo. E eu gostaria, por fim, aí, de cumprimentar a doutora Lídia, né, que é enfermeira, que dirige a pós-graduação. E numa iniciativa brilhante aí no nosso país, ela dirige a pós-graduação da Unifesp, que traz aí uma formação sistematizada para os profissionais, né, formados, né, para especializar, então, na área de queimaduras. Isso, para nós, é motivo de destaque. E, por fim, gostaria de agradecer, né, a oportunidade e me coloco à disposição para a discussão. Muito bem, doutora Cristina Serra, vice-presidente. Doutora Cristina Lopes Afonso, vítima de queimadura e uma estudiosa com profundidade no tema, aí, deixando uma série de contribuições. Parabéns aí pela contribuição à nossa audiência pública. E fica o compromisso de me encaminhar para o escritório.